Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à última partida, análise da última partida entre o Jan Nepomniachtchi e o Abbasov. É o primeiro contra o último colocado. E o Nepo vai estar pressionado, porque o Gukesh, que estava em segundo, ganhou e agora está na liderança, né? O Nepo tem que ganhar de qualquer jeito. Para ficar líder isolado, ele precisa ganhar do Abbasov. Quando o Abbasov jogou de brancas, a partida empatou. Agora vamos ver como é que vai ser o Nepo jogando de brancas. E a vitória é muito importante para o Nepo. Porque se ele empatar, vai ficar em primeiro junto com o Gukesh. E se ele perder, ele fica em segundo. E uma curiosidade, o Nepo está líder desde 2022. Ele não perdeu a liderança nenhuma vez. Ele sempre está entre primeiro. 2 anos, já é o terceiro ano em seguida que ele está em primeiro. Virou o primeiro turno em primeiro. Bora lá, vamos ver o que deu na partida aqui. O Nepo está de brancos, a Abbasov de pretas. E4, E5, cavalo F3, cavalo F6. Cavalo por E5, é o Petrov, né? D6. Cavalo F3, cavalo por E4. D3, cavalo F6, D4. D5, cavalo bispo D3, C5, roque, C4, e ameaçar o bispinho, bispo E4, cavalo C6, B3, vai inquietar seu bispo, C por B3, A por B3, deixou a coluna semi-aberta aqui, né, coluna de A, aí jogou, nossa, desculpa que eu pulei aqui, pessoal. A por B3, deixa a coluna aberta, bispo D6, C4, roque, cavalo C3, H6. Não tá querendo que dá uma cravada aqui, né? O bispo joga em G5. C por D5, cavalo B4, cavalo E5, cavalo de B por D5, cavalo por D5, cavalo por D5. Bispo C4, bispo E6, dama F3. Nossa, a briga no centro aí tá difícil. Bispo B4, dama G3, rei H8. Não quis ficar na linha da dama aqui, né? Por quê? Porque tem uma ameaça do bispo aqui, ó. O bispo vai capturar o peão e o peão não podia capturar porque o rei estava cravado aqui. Jogou torre A2. Agora virou moda jogar torre A2. Né? Várias partidas eles jogaram esse lance. Que é um lance curioso. Não é jogado a todo momento. A5. Torre E2. Estão trazendo a torre para o meio. O centro do jogo, cedo, né? Dama B6, atacando o peãozinho. Torre E4, foi defender o peão. Cavalo C3, atacando a torre. Torre E3. Bispo por C4. Aqui podia também ter jogado dama por D4, né? Bispo E6. F por E6. Cavalo G6, é a qualidade. Rei G8. Cavalo por F8 ou torre E6. Torre de F8. Torre por F8. Bispo B2. Torre por E6. Cavalo D1.
Mas voltando ao jogo, jogou cavalo C4. Podia ter jogado bispo por C4, dama por D4, bispo B2. Mas jogou cavalo por C4, dama por D4. Seria muito interessante se jogasse torre de A E8 aqui, né? Por que seria perigoso? Olha, tem uma oportunidade aqui, ó, de dar um duplo na dama e no rei. Para tentar tirar essa torre daqui, né? Então seria um lance muito interessante. Torre A8. Porque se trocasse, caía a casa. Mas não foi o que aconteceu. Jogou bispo B2, B5, torre C3, bispo C4, torre C2. Se jogasse ó, bispo B1, A1 simplificava tudo, né? Dama D6, torre C4, dama G3, tocava as damas, H por G3, torre DF D8, bispo D4. Mas o que eles jogaram foi dama por D4, C3, torre por C3. Porque torre C2 é muito forte aqui, né? Você põe aqui porque, ó. É muito ameaçador, né? Bispo D6, atacando a dama. Aqui poderia ser bispo por C3, né? Bispo por C3. E daí caso caía. Ou torre G8, jogava aqui, né? Dama C2, dama E4. Ficava igual. Mas jogou dama F3. Bispo E5. Podia ter jogado dama F4, simplificava, né? Dama para F4, bispo para F4, torre D3. Aí jogou bispo e bispo G5, mas jogaram torre C2. Vai impedir que a dama entre aqui que a dama entre em D2. Porque aqui ó, ele não ia jogar isso, né? Dama H1, dama H4, aí que aí jogou torre C2, dama F4, trocou as damas, bispo F4, carinha de empate, né? Torre C4, bispo D6, torre D1, torre DF D8, ameaçando dar um golpe, né? O bispo por H e a torre captura aqui D. Rei F1, tirou o rei. Rei G8. Aqui, porque se fosse bispo para 2, torre por D8, torre por D8 e G3. Talvez capturasse o bispo, mas ia ficar com o peão menos, né?
Provavelmente ia capturar, mas ia sair pelo menos mais um peãozinho aí. Ia ficar com 2 peões contra 4. Vai jogar o bispo C3, bispo E7, torre por D8 cheque, bispo por D8, rei E2, rei F8, rei D3, bispo B6, F3, torre D8 cheque, rei C2, F6. O rei está impedindo a entrada da torre, né? A torre não consegue entrar aqui. Torre C6, torre B8, bispo B2, rei E7, rei A3, rei D7, torre C4, torre E8, torre G4, atacando o peãozinho e protegendo também, né? G5, bispo F6, torre E2, B4, A por B4, rei por B4, bispo E3, H4, G para H4, bispo H4, bispo C1, rei C4, rei E6, torre G7. Esperando aqui, ó. Se entra aqui, cai a casa aqui, né? Ele jogou com a clara ideia disso daí, né? Atacar o rei, tá coberto, ataca o rei, ganha a torre aqui embaixo e acabou a partida. O Nepo tentou de tudo. Mas o Abassov já segurou o Nepo na primeira partida do torneio, empataram. E tá segurando. Torre E5, aproximou. Rei D3, bispo G5, bispo F2, torre D5, cheque, rei E2, torre D2, rei E1, torre A2, G3, torre A1, rei E2, torre A2, rei E1, torre A1, rei G2. Tá saindo. Aqui um A4 seria muito interessante. Torre A2. Rei F1. Torre A1. Rei G2. Ele ameaça de novo. Rei G4 aqui é fortíssimo. Torre A2. Rei F1. Rei D5 aí empataram. O Nepo continuou, o Nepo voltou. Ele tinha meio ponto de vantagem, empatou, o Cash ganhou. O Nepo ficou em primeiro ainda. Mas ele está em primeiro empatado com o Cash, com os dois com 5. O Nakamura ganhou, está com 4,5 e o Praga está com 4,5. O Nakamura está reagindo. Essas últimas partidas ele vem jogando bem mais forte que as primeiras, que parecia que ele estava desanimado. Empatava toda hora. Mas o Nakamura vem forte. Ficar de olho no Nakamura. E o Cash também, né? Mas o Nepo continua líder por 2 anos e um turno está de líder. Virou turno, ele continua líder. Ele não perdeu a liderança nos últimos 2 anos e tá lá, né? Indo pro terceiro. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite. Não esqueça de curtir o vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva. Todos os dias eu estou postando materiais. Você poderá aprender cada vez mais, né? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.